Eu queria convidar vocês para nós estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 ao 37. Marcos, Evangelho de Marcos 9, 33 ao 37. Aleluia. Para nós estarmos fazendo a nossa obrigação, nosso compromisso de estar lhes entregando uma palavra de Deus. Permita que esta palavra Deus esteja falando aos seus corações. Diz assim o texto: e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Repita comigo: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Ou seja, eles não responderam, não tiveram coragem de responder o que ele estava discutindo. Aí diz: assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Aleluia. Graças a Deus. Então o tema da nossa breve palavra de hoje é os assuntos da nossa caminhada, né? Os assuntos da nossa caminhada. Jesus fez essa pergunta especialmente para 2 discípulos, né? O que vocês estavam discutindo no caminho? Em outra versão, qual é o assunto da vossa caminhada, né? Então foi pergunta de Jesus àqueles discípulos. E aqueles discípulos, eles não tiveram coragem de responder o que Jesus perguntou. E quando a gente não tem disposição para responder o que Jesus pergunta, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está certa. Alguma coisa está fora do lugar, né? Ou nós estamos com vergonha de falar, responder o que Jesus está perguntando, ou a gente entende que é melhor ficar calado porque a vergonha é muito grande. Então, Jesus pergunta sobre isso, né? O que vocês estavam conversando, qual que era o assunto de vocês nessa caminhada, o que estavam discutindo. Aí nessa pergunta de Jesus, a gente extrai a seguinte conclusão. Jesus interessa por aquilo que nós conversamos. Jesus interessa por aquilo que é assunto da nossa caminhada. Jesus interessa qual que é a discussão nossa no caminho. Então, é do interesse de Jesus. É do interesse dos céus, né? É do interesse do céu o que a gente discute no caminho, o que a gente conversa no caminho, e qual que é o assunto da gente no caminho. Então é do interesse dos céus, é do interesse do Espírito Santo. O Espírito Santo tem total interesse em saber qual que é o assunto que nós estamos discutindo no caminho. Os assuntos da nossa caminhada, Jesus, além de saber, qual que é o assunto da nossa caminhada, também esse assunto serve para Ele nos avaliar. Portanto, Ele nos avalia através daquilo que conversamos, daquilo que discutimos, daquilo que é assunto da nossa caminhada. Ele nos avalia para saber como estamos entendendo os valores do reino dos céus. Nos avalia para nós estamos compreendendo qual o entendimento que nós temos sobre os valores dos céus, né? Portanto,
Nós somos avaliados pelo Senhor Jesus, nós somos avaliados pelo Espírito Santo, né? Por aquilo que nós conversamos, né? Há uma frase popular que diz: o peixe morre pela boca, né? O peixe morre pela boca. É o que nós conversamos, às vezes pode dar vida, mas também pode nos matar. Tem uma outra frase aí também sobre isso, assim, a gente convida outro irmão, amigo, vamos jogar um pouquinho de conversa fora, né? Desperdiçar a conversa. Ou alguns são até mais atrevidos. Já, vamos reunir para falar mal um do outro. Vamos falar mal do outro hoje. Aí assunto jogar conversa fora. Mas na verdade, esse negócio de discurso, os assuntos da nossa caminhada, a discussão da nossa caminhada, né? As nossas conversações, as nossas conversas mostram muito das nossas conclusões pessoais, sabe? Mostra nossas conclusões pessoais. Mostra o nosso pensamento e nosso entendimento acerca da fé, acerca da esperança. E revela também, mostra o grau da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é medida muitas vezes pelo aquilo que nós conversamos, tá? Por aquilo que nós conversamos, a gente avalia se uma pessoa é de fato espiritual ou se ela é carnal, conforme ela fala. Agora veja bem, a pergunta de Jesus, toda pergunta de Jesus tem um sentido maior, tem um sentido mais profundo, tem uma conjectura, uma revelação, tem alguma coisa a informar além daquilo que a gente simplesmente lê. O que estavam discutindo pelo caminho? Essa pergunta era para Jesus importante, mas era muito mais importante para o discípulo também respondê-la, não é? E toda pergunta de Jesus carece de resposta, não é? Carece de resposta. E precisa ser resposta relevantes e com sentidos, não é? E quando nós não podemos responder uma pergunta de Jesus, a coisa está séria, a coisa não está boa, né? A resposta que nós temos para Jesus às vezes nos envergonha, né? Aí a gente pensa, é melhor eu ficar calado. É melhor eu ficar calado. Agora veja bem, em momento como este aqui, se você vê aqui os fatos que antecedem Jesus estar nesta casa, ele estava em Cafarnaum, fazendo a obra, ele havia curado o menino endemoniado logo anteriormente, né? Ele estava, portanto, pregando, anunciando o seu reino. Em momento como este aqui, o assunto daqueles discípulos era muito desconexo, era muito sem base, era muito sem sentido, era um assunto muito inconveniente, era um assunto inconveniente. Ele estava discutindo quem era o maior. Portanto, naquele momento, naquele estágio de vida, naquele momento da história de Cristo, o ministério de Jesus, aqueles discípulos saíram com essa conversa. De fato, eles estavam conversando coisas indevidas e não boas, né? Então, os assuntos da nossa caminhada precisam interessar a Jesus, precisam ser assuntos edificantes, precisam ser dignos de ser compartilhados, deve ser do interesse do Reino dos Céus, porque os assuntos da nossa caminhada revelam a nobreza do nosso caráter cristão. O assunto da nossa caminhada precisam glorificar o Senhor Jesus Cristo. O assunto da nossa caminhada precisa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: as más conversações corrompem os bons costumes.
As más conversações corrompem os bons costumes, né? As más conversações são palavras vãs, são palavras tolas, palavras sem sentido, palavras ditas ao vento, né? Palavras sem pé, sem cabeça, boato, fofoca, palavras destrutivas, improdutivas e palavras inúteis. Então, as más conversações, ela pode, portanto, gerar prejuízo, contaminar a alegria de alguém, contaminar a fé de alguém, né? É assim por diante. Fala mal uns dos outros, fala mal uns dos outros, é fácil, mas é medíocre. Fala mal uns dos outros, é fácil, mas é coisa de menino, é medíocre. Agora, falar bem dos outros é difícil, mas é nobre. Mas é nobre. Tiago, escrevendo na sua epístola, no capítulo 5, capítulo 3, ele escrevendo sobre isso, ele fala seu registro, ele usa a seguinte palavra, olha aqui. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o custo de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela maldiçoamos homens, feita a semelhança de Deus. Da mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira, e a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, Tiago está aqui falando para a gente, doutrinando a igreja, exatamente naquilo que nós falamos, aquilo que nós conversamos, né? Os assuntos da nossa caminhada. Qual que são os seus efeitos? Quais são os resultados que eles dão para a gente ou para aquele que nos ouve, né? São resultados que fortalecem a fé ou enfraquecem a fé, não é? São resultados que entristecem ou alegre, revolta ou traz paz. Então, a gente tem que ter cuidado o que nós falamos. O que nós falamos, portanto, determina o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós somos. Amém? Então a gente precisa ser seletivo nos assuntos da caminhada. Seletivo nos assuntos da caminhada. A gente às vezes deixa prevalecer o assunto da caminhada, a política, o futebol, a economia, às vezes os problemas, ou falar de você mesmo, ou falar dos outros, do fulano, do cicrano. Mas a gente precisa, no assunto da nossa caminhada, falar muito da fé, da esperança, da obra de Jesus Cristo, dos céus, da palavra de Deus,
dos benefícios da salvação, do quanto é bom ser crente, do quanto é bom orar, do quanto é bom servir ao Senhor. São assuntos que edificam cada um da gente e faz a gente motivado a querer servir melhor ao Senhor Jesus. Quando a gente lê aquele texto que se encontra lá em Lucas 23, sobre os discípulos no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, domingo de manhã, eles iam voltando, saíram de Jerusalém, ia voltando para Emaús, ia discutindo do caminho, ia conversando do caminho. Jesus teve que interferir naquela caminhada, parar aquela conversa para mudar a história. Porque aquela história aquele assunto, aquela discussão, aquela conversação entre os 2 discípulos tinha trazido tristeza ao coração deles. Diz que eles ficavam entristecidos com o que estava conversando. Eles iam caminhando e quanto mais caminhavam, mais conversavam, mais a fé ia enfraquecendo. E quanto mais eles conversavam, mais a força, a confiança na promessa ia acabando. E quanto mais eles conversavam, falavam, eles afastando da comunhão dos irmãos. Aí Jesus teve que chegar para eles e revelar quem ele era, para que eles pudessem tomar consciência do que ele estava falando, conversando. Não era devido, eles tinham que voltar para Jerusalém e encontrar com os irmãos, dar testemunho da fé, dar testemunho da promessa e da certeza que eles haviam visto Cristo ressurreto e que Cristo havia consolado, fortalecido e abençoado ele naquela caminhada. Então, meus irmãos, a gente precisa na caminhada não permitir que nada venha trazer tristeza aos nossos corações, sabe? A minha conversa com alguns de vocês, se eu porventura estiver conversando, você perceber que a minha conversa está trazendo tristeza, por favor, me exorta. Faz, pastor, desconfia, eu quero que o Senhor me traz alegria e não tristeza, sabe? Porque nós somos mensageiros de alegria e não mensageiros de tristeza. A minha conversa nunca pode ser motivo de enfraquecer a fé de alguém. Ao contrário, eu tenho a obrigação da minha conversa, no meu discurso, nos meus assuntos, fortalecer a fé de cada um de vocês. E se porventura, se eu estiver conversando com vocês e a minha conversa estiver enfraquecendo a fé de vocês, por favor, clama o sangue de Jesus em cima de mim, porque eu quero que quando eu falar com vocês, eu possa ser um agente de fortalecimento da fé, fortalecimento da esperança, fortalecimento da promessa e da convicção que Jesus está vivo, que reina, que é poderoso, que está entre nós e que Ele vai cumprir cada palavra, cada promessa que foi feita a nós em particular. Amém? Aleluia! Agora então, por que os nossos assuntos interessam a Jesus naquilo que conversamos? Sabe? Então aqui a gente consegue compreender por que Jesus interessa. Ele interessou lá, interessa aqui também. Ele estava interessado aqui, mas está interessado hoje, na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, nas nossas idas e vindas, né? Da mesma forma, é o mesmo Jesus que interessou pela conversa do discípulo, é o mesmo Jesus que interessa pela conversa, pelos assuntos que nós discutimos em nossa caminhada. Sabe por quê? Porque as nossas conversações definem muita coisa de nós, sabe? Revela o que está em nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Tá certo? A boca fala do que o coração está cheio. O que nós conversamos revela, portanto, o que nós temos de Deus dentro de nós. De vez em quando eu
aí chega, aí está vem despreparado, chega perto de alguém começa a fazer ter uma conversa, ele dá vazão naquela conversa, ele vai embora. Aí, rapaz, que vergonha! Que eu tinha de conversar com aquele fulano? Que eu tinha de dar prosseguimento a essa conversa? Que eu tinha de dar atenção para isso? Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente, como crente, as pessoas não têm cuidado com as palavras. Às vezes você dando um testemunho, você destila ódio, destila rancor do coração. A gente tem que saber o seguinte, que a gente precisa encher o nosso coração de coisas boas, de coisas maravilhosas, de coisas santas, de coisas dignas, de coisas que louvem o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, as nossas conversões revela o estado emocional, tá? O estado emocional, o estado espiritual da gente, não é? Revela. Você conversou com alguém, você sintoniza, você avalia qual o estado emocional daquela pessoa, qual que é o estado espiritual da pessoa. Portanto, as nossas conversas, meus irmãos, são sementes das emoções. As nossas conversas são os aspectos da nossa alma. As nossas conversações são reflexos dos nossos pensamentos e sentimentos. São reflexos, né, que a gente fala. Aí você, quando escuta uma conversa indevida, inconveniente, uma conversa suja, uma conversa podre, uma conversa infernal, a gente pensa, coitado do coração dessa pessoa. Ela parece por fora muito bonito, mas por dentro é um sepulcro caiado, né? Está cheio de coisas ruins, cheio de pensamentos ruins, cheio de desejos maus, né? Então a gente precisa ter convicção, interesse e de educação e disciplina, porque o que nós conversamos nos edifica ou nos contamina, nos alegra ou nos entristece. Agora tem pessoa que parece ter um ministério da tristeza. Você pode estar alegre, conversa com ele, fica triste. Você conhece alguém assim? Tem gente que você está animado, conversa com ele e fica desanimado. Não conta bênção para qualquer um não, irmão. Tem pessoa que você vai contar a bênção para ele, crente, ele escuta a sua bênção, ele arde por dentro de inveja e começa a querer falar para você desistir, desacreditar da bênção que você está falando que tem. Então, tem gente que anima a gente, mas tem gente que desanima a gente. Tem gente que alegra a gente, mas tem gente que entristece a gente. Então, saiba de uma coisa: seja você, portanto, o portador de boas novas por onde você anda. Eu quero ser mais resumido nesta noite, mas eu quero dizer o seguinte: Deus, na sua infinita sabedoria, Ele trata desse assunto como mandamento. Esse negócio de conversar, mandamento. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, olha o que fala aqui: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno esteja em seu coração. Ensine com persistência a seus filhos. Ponto. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços,
prendais na testa, escrevais nos batentes da porta da sua casa e nos portões da sua casa. Na minha casa reina Jesus, na minha casa reina a paz. Aqui eu sou servo de Deus, aqui eu creio na promessa, eu sou salvo, e assim por diante. Conversa com os seus no caminho, assentado na mesa. Tem gente que assenta na mesa, na hora de almoçar vai falar de futebol, meu Deus do céu, vai falar de política. Aí lá na mesa do futebol tem aqueles que é um contra o outro. Quando você fala o nome daquele fulano, você tem coragem de falar esse nome ainda? Aí vira uma guerra na hora do comida. Quando você sentar para comer, fala de Jesus. Quando você for dormir, leva os seus filhos até a cama, fala de Jesus. Levar ele para a escola, fala de Jesus. Conta a história para ele. Quando você vir com a sua esposa de uma caminhada, né? De uma caminhada que vocês fizeram, ou estão no carro os dois, fala de Jesus, fala da fé. Sabe por quê? Falar de Jesus tudo resolve, tudo fica melhor. Finalmente, eu queria que você ficasse de pé para eu encerrar esta palavra. Mas uma palavra que também está em Deuteronômio capítulo 11, é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Fala bem assim, olha bem. Grave as minhas palavras no coração e na mente. Diga coração e mente. Grave as minhas palavras, coração e mente. Aí o texto continua. Amarre-as como sinais nas mãos e prendam na testa. Isso aqui é uma tradição judaica. O judeu tem uma caixinha, não sei se vocês já viram. Está amarrado aqui, tem uma caixinha aqui. E tem um filatério que ele põe no braço, amarrado o braço aqui, né? Então, aquela caixinha ali é para lembrar dos mandamentos e das palavras do Senhor Deus. Aquele filatério, aquilo que é amarrado do braço, na mão, é para lembrar do mandamento e da palavra do Senhor Deus. Aí, agora, Jesus não quer que a gente grave, fica aí, já pensou se nós viesse aqui, cada um com a caixinha na testa? Aí vira moda, um ia botar a caixinha de ouro, caixinha de prata, um fazia barulho, outra fazia uma caixinha preta, ia virar uma confusão. Aí Deus falou assim, olha, guarda minhas palavras na mente e no coração. Na mente e no coração. Aí ele continua, ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Escreva nos batentes das portas das suas casas, em seus portões, para que na terra em que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias de seus filhos sejam muitos, seja tanto como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Aí eu quero fazer algumas colocações aqui, porque o versículo 22 continua assim: se vocês obedecerem estes mandamentos que eu lhes ordeno, que eu lhes mando, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos, apregando-lhe a eles, então o Senhor expulsará. Olha os efeitos, olha o resultado de quem guarda a palavra no coração e na mente, do quem conversa sobre essa palavra. Olha o resultado. E assim, então o Senhor expulsará todas estas nações da presença de vocês. Vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto Líbano até o rio Eufrates. O Senhor, o seu Deus, conforme lhe prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês andem. Preste atenção. Hoje estou pondo diante de vocês bênção
e a maldição. Vocês serão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes estou dando, e não terão maldição se desobedecerem ao mandamento do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho do Senhor, teu Deus, para seguir deuses estranhos. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão de proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, este monte estarão do outro lado do Jordão. Aí ele fala assim para a gente, olha, ele fala para a gente, ninguém vai resistir vocês. Ninguém vai vencer vocês. Traduzindo aqui e aplicando para a sua vida. Olha aqui. Quando a gente incorpora, a gente coloca essa palavra, a gente tem prazer em falar essa palavra, andando, sentando, caminhando, deitado, né? A gente tem o seguinte compreensão. O que Deus está falando é o seguinte: o que você diz identifica quem você é. O que você fala, o que você conversa, identifica quem você é. Segundo, o Deus a quem você serve. Terceiro, a fé que você pratica e a palavra que você obedece. Esta é a consequência. Resultado: vocês serão fortes diante dos seus desafios, porque o espírito de fortaleza vai tomar as suas vidas. Vocês prevalecerão contra todos os seus inimigos, e quem levantar contra você não prevalecerá contra você, porque a palavra de Deus é que vai prevalecer na sua vida. Você será temido, será honrado e será respeitado por onde você passar. Agora, veja bem, o homem que atenta para isto, esta é a marca principal. A bênção do Senhor será a sua marca na caminhada. Amém? Aleluia. Você precisa, nós precisamos ser conhecido com homem e mulher que tem a bênção do Senhor aqui na terra. A bênção do Senhor é a marca de Cristo em nós. A marca de Cristo em nós. Mais uma vez, as pessoas terão que ver a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor Deus. Quem serve ao Senhor Deus, adora Ele, fala dEle, discute coisas acerca dEle, exalta Ele no caminho. Palavra dEle é palavra boa, é palavra agradável, é palavra santa, é palavra edificante, que alegra, que motiva, que faz bem para aquele que ouve. Nesta noite eu quero louvar a Deus, porque o Espírito Santo colocou na minha vida e na sua vida os bens, os benefícios, o resultado proveniente da pessoa de Cristo Jesus. Quem é crente tem bênção para contar. Quem é servo tem alegria para distribuir. Quem serve ao Senhor, aleluia, tem contentamento para contaminar. Nesta noite, portanto, exalte o Senhor Deus, glorifique o Senhor Deus e faça forte este mandamento na sua vida. Por onde andares, por onde passares, por onde estiveres, grave na mente e no coração esta palavra, e dela tenha prazer de falar noite e dia, porque ela é a sua garantia de vitória. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Eu com muito carinho, eu estava preparando essa palavra, aí veio uma música na minha mente, aí eu
que eu pensei em cantar ela, mas não vou cantar não, porque perto do Adib, lá perto do Alain, vai dar problema. Pensei em cantar essa música. Falei, não, vou deixar para os meninos cantar. Aí eu pedi para eles cantarem, eles vão cantar essa música, nesse momento, adorando o Senhor Jesus. Poderiam sentarem. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então respondo assim, olhar somente a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz. Proponho então a mim olhar só para Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. O que passou, passou. De Cristo agora sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás.